Oi, gente. Então, continuando aqui, falando, eu vou me ater ao tema medo, até porque o medo ele está presente nas nossas vidas e medo é algo que muitas das vezes nos protege. Então, dependendo da forma como a gente vai reagir, ele pode nos proteger ou nos paralisar. E claro que o medo, ele muitas das vezes ele é o nosso amigo. Que imagina se eu não tiver medo de sair de madrugada, eu corro o risco de passar por várias coisas da rua. Então, o medo ele tem esse lado bom de nos proteger, mas o medo é uma emoção negativa, né? Medo é quando a gente se sente ameaçado por algo ou alguém e diante do medo, a nossa tendência é fugir ou lutar contra ele. E o medo, como ele é uma emoção negativa, o que quer dizer a palavra, a origem da palavra emoção? É movimentar para fora. Do latim, ela vem emover. Esse prefixo e significa externo e o mover, movimentar. Então, diante de uma emoção muito forte, a gente precisa se movimentar, senão a gente passa mal. E como é necessário movimentar, é tirar de dentro para fora, trazer para a superfície. Então, diante do medo que você possa sentir, a primeira coisa que nós devemos fazer é entender o porquê desse medo. Se é um medo. Existem dois tipos de medo: o medo real e o medo imaginário. É um medo real muito comum que a gente está vivendo hoje. É a questão da pandemia. Todos têm medo de pegar o vírus, né? Então a gente sabe o porquê que a gente tem medo, né? De sair, da aglomeração, e se tiver alguém, né, com vírus e peguei o vírus. Isso é um medo que a gente sabe que existe, o problema está aí. Agora, quando existe um medo que a gente não sabe o porquê ou da onde começou, né? Tipo medo de escuro, medo de altura. O que acontece? Quando uma pessoa tem medo do escuro, e exemplo, se eu tenho muito medo do escuro e tenho que sair na rua à noite, eu sei que eu tenho que sair, só que eu já sinto medo. Mas se alguém chega e fala: Não, Elisete, eu vou lá na rua para você, pode deixar que eu vou. A primeira reação que eu vou ter é de alívio. Eu vou falar: Ufa, graças a Deus, eu não vou precisar de ir. Esse alívio no primeiro momento vai ser bom, claro que vai. Mas se eu continuar evitando de sair à noite, eu nunca vou superar esse medo. Então, o primeiro passo é aceitar que existe esse medo do escuro e depois eu procurar entender o porquê. Muitas das vezes sozinho a gente não consegue. Na maioria das vezes é algo que aconteceu lá atrás, lá no passado, é algo inconsciente. Mas como o inconsciente ele é atemporal, ele está presente em nossas vidas, a gente age muito mais inconscientemente do que conscientemente, isso é comprovado cientificamente, o medo vai se manifestar a todo tempo, a todo instante. Então, se eu não dominar esse medo, ele vai me paralisar. E como que eu vou dominar esse medo? É através de uma ajuda, é através de eu ir em busca do autoconhecimento mesmo, que aí sim vai ser possível eu superar ele e ter uma vida normal. E eu vou finalizando aqui para o vídeo não ficar comprido, mas nós vamos continuar falando sobre esse tema, tá? Principalmente sobre os medos que acaba isolando a pessoa de uma certa forma, que é aquele medo de rejeição, medo de abandono, medo de não ser amado. Tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas ou com um grupo por medo
de algo que aconteceu lá atrás e que não foi resolvido, que não foi bem elaborado. Então, esse medo continua dentro da pessoa e atrapalhando mesmo a vida dela, paralisando paralisando de alguma forma. Então, é isso, tá? Quem puder, compartilhe, curte aí, né? Dá o seu like. E para que esse canal cresça, né? Que essa é o meu objetivo. E desde já eu agradeço, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço.